Jesus nos abençoe nessa noite. Hoje nós vamos falar, nosso tema que nós propomos, vamos falar sobre a justiça das aflições. Porque nós estamos passando por tantas aflições, né? Por tantas dificuldades. Né? Nós temos as nossas aflições íntimas, as nossas dificuldades íntimas. Mas se as dificuldades estão ao nosso redor, né? Nós podemos esquecer, né? O terremoto lá na Turquia, lá na Síria. Nós podemos esquecer os nossos irmãos paulistas, no litoral de São Paulo, né? Tão triste, né? Tantas dificuldades. Muitas vezes nós nos questionamos, né? Por que tanto sofrimento? Por que tantas angústias? Se Deus é tão bom, porque existem tantas dores no mundo, né? Mas existe, sempre tem uma causa. Então nós selecionamos esse tema, tendo em vista as dificuldades que nós estamos enfrentando. E não é o momento, de todo maneira, das dores, das aflições, das angústias, é o momento que nós estamos passando. É o momento da grande transição. O momento das dificuldades tendem a aumentar. E para isso nós estamos aqui, né, estudando, né? Parece que o pessoal estava estudando lá em cima, como nós chegamos, parece que a gente tem a casa escrita na reunião pública, para receber do alto, além dos ensinos que é o Paulo espiritual que nós recebemos, que nos ajuda a vivenciar melhor a nossa vida. Somente com o Evangelho de Jesus nós conseguimos superar as dificuldades. Sem Jesus, nós não conseguimos passar pelas tormentas. Não conseguimos passar pelas tempestades que, de vez em quando, acontecem na nossa jornada. Né? A nossa vida, a nossa existência, é como as estações do ano. Tem o verão, né? Esse verão, esse maravilhoso, esse sol quente, né? Aí a gente reclama, né? Do sol, né? Mas também reclama da chuva. Quando está chovendo, o pessoal reclama. Mas eu aprendi uma coisa: nós não devemos reclamar do sol nem das chuvas, porque todas elas têm a finalidade. O sol tem a finalidade bactericida, assim como as tempestades. Ele se elimina muitas das vezes os miasmas, os pensamentos que estão na atmosfera. Então o Pai do Céu permite que aconteça esse calorzão que a gente, né, maravilhoso, a gente transpira com a beleza, né? Daqui a pouco você vê que a gente não olha. Mas faz parte. Né? Eu lembro uma vez que eu estava no estado de Nova Iguaçu, rapidinho, parênteses, eu estava fazendo um trabalho em Nova Iguaçu. No carro você não sente nada, não está ligado, beleza. Quando eu cheguei em Nova Iguaçu, que eu saí, abri a porta do carro, gente, parecia assim, aberta uma fornalha. Né? Aí eu comecei a reclamar, né? A camisa de manga comprida, né? Um paletó nas costas, mas que calor é esse? O pessoal está pegando pesado. Abriram uma saída. Aí veio aquela vozinha assim na minha cabeça. Meu irmão, não reclame. Você sabe por que o sol? O sol é o elemento que mata as bactérias do seu pensamento. Os miasmas experienciais que a humanidade lança toda hora na atmosfera. A tempestade tem a mesma função. E Emmanuel nos diz que, se não fosse as tempestades, o sol, nós morreríamos em frações de segundo, sufocados pelos nossos pensamentos. Então tem que ter um bom cuidado, né? Então também nós não devemos reclamar muito também dessa situação do tempo e nem das aflições que nós passamos, porque elas são necessárias ainda. Meu companheiro passado para a gente. Deus é soberanamente justo e bom. Né? Todos nós sabemos disso. Jesus, quando nos trouxe a figura de Deus, nos trouxe a figura de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de um Deus bom, justo, misericordioso. Um Deus que ama, e não um Deus que pune, um Deus vingativo, né? Um Deus dos exércitos, não, um Deus que ama, um Deus que socorre, um Deus que ampara, e um Deus que estamos aguardando, né? De braços abertos, que nos faz lembrar o filho pródigo na parábola lá, né? O filho pródigo, né? Como Deus está recebendo aquele filho, né? Que se perdeu e lá de braços abertos. É assim que Deus está querendo nos receber, a todos nós, né? Então, se Deus é soberano, justo e bom, por que acontecem as coisas? Por que das dificuldades, das dores, né? Por que um tem mais dores do que o outro? Por que um passa por acidentes terríveis? Por que o outro fica desempregado? Porque para um tudo é muito bonito, é muito bom, e para o outro tudo é péssimo. A gente já se pegou se questionando assim algumas vezes. Por mais que a gente conheça a doutrina, tem hora que a gente questiona isso. Quando aparece aquela doença que você não estava esperando acontecer. Quando aparece aquela dor que você não estava esperando.
quando surgiu a pandemia, que ninguém estava esperando, mas que nós fomos avisados muito tempo antes que nós passaríamos determinadas situações. E os Espíritos nos alertando de reuniões mediúnicas, nos livros psicografados, falando sobre o que aconteceria. Mas nós, sempre achamos que nada vai acontecer, principalmente quando as coisas estão muito bem. Quando as coisas estão muito boas, está tudo tranquilo, a gente esquece muitas vezes de vigiar. Em Marcos tem a passagem que ele vai falar, Marcos capítulo 33, versículo 33, se não me falha a memória, ele vai falar assim: olhai, vigiai e orai. Ele coloca o elemento antes do vigiar e do orar. Porque se você não observar o que está acontecendo à sua volta, ou se você não manter-se vigilante, como você depois vai conseguir orar? Depois que aconteceu o fato. É mais difícil, não é? Então a gente tem que observar as coisas que estão acontecendo em torno de nós. O vigilante ou vigia, ele tem que observar as coisas antes que elas aconteçam. Então é assim que nós sempre temos que olhar antes as coisas que estão acontecendo em torno de nós. A pandemia foi uma das situações que veio, que nós não estávamos esperando. Nós, em 2019, estávamos ouvindo falar dessa pandemia lá fora, mas achávamos que está tudo tranquilo, que não chegaria aqui. E ela veio e ocasionou assim, uma grande tragédia no nosso país. Muitos mortos, muitos encarnados, muitos amigos nossos, tenho certeza que aqui todos perderam alguns companheiros. Perderam, não, nós não perdemos, nós nos separamos voluntariamente, ninguém perde ninguém, vamos nos encontrar. Mas foi um momento de muita dor, de muito sofrimento. E muitos companheiros no movimento se sentiram desesperados pela situação que está acontecendo. Então são muitos sofrimentos. Mas se Deus é soberanamente justo e bom, se as coisas acontecem, ela tem que ter uma razão de ser. Aí no capítulo 1 do Evangelho do Espiritismo, que eu adoro, é o capítulo mais longo do Evangelho do Espiritismo, ele vai falar sobre bem-aventurados aflitos. E aí ele fala assim: as vicissitudes da vida vêm de uma causa, e pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isto é, de que cada um deve bem comportar-se. Nós devemos lembrar que nós somos espíritos ainda com algumas dificuldades. Estou sendo generoso, algumas dificuldades. Estou falando por mim, não por vocês, De repente já tem espírito aqui mais avançado, mas por mim. Então tem algumas dificuldades ainda, que preciso ainda sanar. Mas se nós lembrarmos que Deus é justo, é um Pai de misericórdia e de amor, nós temos que entender que tudo aquilo que muitas vezes acontece é decorrente de alguma causa, e essa causa tem que ser justa. Ela não pode ser injusta. Só que tem situações que muitas vezes nós queremos colocar sempre em torno da lei de causa e efeito. Muitas vezes não é de lei de causa e efeito, não. Muitas vezes são dificuldades que passamos e que não deveria acontecer, mas que acontece muitas das vezes por omissão daqueles que teriam que ter a atitude de resolver determinada situação e não resolvem. Eu tenho uma responsabilidade, como nós temos responsabilidade, os pais têm responsabilidade com os filhos. Se ele está vendo o filho, ele percebe que aquela criança, aquele jovem, tem uma determinada tendência. Então, qual é a responsabilidade dos pais, ou daqueles que cuidam? De já observar aquela tendência e não se omitir naquela situação. Não, eu vou colocar ele para a escola, que na escola ele vai ensinar ele. A escola não é lugar de educação, a escola é lugar de instrução. A educação a gente aprende em casa, com os pais. Os pais são os nossos primeiros instrutores, são os nossos anjos guardiões encarnados, aqueles que têm responsabilidade com os pais. Então, muitas das vezes, aquele jovem que não deveria passar daquela situação, ele vai passar em decorrência de uma falha, de omissão daquele que era responsável por ele. E a gente vê isso, A gente vê isso hoje em dia, Nós vimos isso durante muito tempo aqui no Brasil. E isso está acontecendo ainda. Então, se Deus é justo, e as coisas que eu estou passando, elas têm um fundo de verdade, um fundo de responsabilidade.
Jesus, quando veio estar conosco, veio nos trazer as instruções, Jesus nos falou muitas coisas, mas muitas coisas não pôde nos dizer porque nós não compreenderíamos. Jesus falou de tudo, tudo. Algumas eram por parábolas, porque nós não tínhamos capacidade de entender. Mas aquelas que nos diziam respeito à moralidade, ele nos falou. Ele falou da lei de reencarnação, ele falou das nossas ações, que toda ação ela tem um retorno, da nossa responsabilidade, ou seja, ele falou assim, que cada um de acordo com a sua obra, ou seja, você responde de acordo com a sua obra. Então Jesus sempre nos colocou esses ensinamentos. Mas Jesus sabia que nós éramos teimosos ainda, muito teimosos, nós somos teimosos. Né? Por mais que nós estejamos estudando, aprendendo, muitas vezes nós caímos. Eu lembro aqui a passagem de Jesus, quando Jesus acalma a tempestade, está lá em Marcos, no capítulo 35. Capítulo 8, versículo 35. Os apóstolos estavam com Cristo, conheciam Cristo, haviam visto tudo que Jesus tinha feito, e eles embarcaram com Jesus no barco para fazer uma travessia. E Jesus vai dormir. Quando eles embarcaram, o tempo estava tranquilo, estava tudo em paz, maravilhoso. Só que de repente forma-se uma tempestade, né? Nuvens, começa a ventar, chover, tipo essa chuva que acontece de vez em quando, né? Nesse tempo de verão. O tempo muda, de repente, tempestade vem. E os apóstolos tinham conhecimento, a maioria eram pescadores, eles se desesperam com aquilo. Se desesperam. Eles esqueceram tudo que tinham aprendido com Jesus. Naquele momento desespero. E isso muitas das vezes não acontece conosco. A gente tem o conhecimento, mas quando sempre chega aquele momento de passar por aquilo ali, nós fazemos o quê? Esquecemos. Recuamos, ficamos com medo, atemorizados, como ficaram os apóstolos. Porque a dor, a aflição, isso nos faz mal, a gente sente. Por exemplo, eu tenho pavor de injeção. Pavor. Realmente tem pavor, tem pavor. Como já assim, já tem, né, negócio de fé, uma fé deseja já está criada. Qual tem pavor de injeção? Algo que eu faço para dar injeção quando vou doação, quando fazer doação do sangue único. Aí eu ia, porque né, assim, eu me sentia essa obrigação moral, um dever moral de fazer a doação. Apesar que do primeiro dia que eu fui, vou contar a verdade para vocês, e eu cheguei lá, pensei bem, não vou não, eu tenho pavor de injeção. Quando cheguei na porta, vim ali na Cruz Vermelha, disse, não vou não. Aí voltei, dei minha volta. Aí veio aquela vozinha, toma, filho, é melhor você estar vindo doar do que você precisar. Gente, levei um puxão de orelha, né? É melhor você estar vindo doar do que você ter que precisar. Aí fui. Aí fiquei todo mundo saindo na lei. Então a gente tem medo realmente. E o medo faz parte da nossa Constituição, né? Ou seja, né? A lei de conservação nos obriga a ter medo de algumas situações. Então, muitas vezes quando acontece, as coisas nós esquecemos daquilo que nós conhecemos. Então Jesus trouxe tudo para eles, explicou tudo, mas mesmo assim eles ficaram com medo. Mas a passagem que Jesus vai falar para eles uma situação. Essa passagem de Jesus, ele fala assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa passagem de Jesus está no capítulo 16, 33 de João Evangelista. Aí Jesus já tinha falado sobre o Consolador prometido que ele nos daria. Jesus estava falando para os apóstolos tudo que eles passariam, as dores, o sofrimento. Então ele fala assim, eu estou falando isso para vocês, para que quando chegar no momento, vocês adotem uma postura diferente da que vocês adotam atualmente. Confie, tenha fé, confie no Pai. Ele fala assim, crede em Deus, crede também em mim. E quando ele fala assim, eu venci o mundo, Jesus nos dá exemplo de como superar as dificuldades, como superar as dores. Não foi isso que Jesus fez? Jesus nos ensinou praticamente tudo. Ele ensinou e exemplificou através do seu exemplo. Como se portar diante da dor, diante das dificuldades, diante da traição, diante da calúnia,
diante das liberdades que ele recebeu. Ele se portou como? Dignamente, confiante em Deus, confiante no Pai. E assim Jesus quer que nós também nos coloquemos diante das dores, diante das dificuldades e diante de tudo aquilo que nos aconteça. As situações das dores, muitas das vezes, elas estão nas causas atuais. Nós vamos no capítulo 15. E as causas atuais das dores, elas são muito maiores do que as causas anteriores. Muitas vezes fala assim, nossa, eu devo ter feito alguma coisa no passado, eu devo ter jogado pedra na cruz. Muitas vezes não. Muitas vezes é dessa existência atual. Nós fazemos algumas coisas equivocadamente, né? Por ignorância mesmo, né? Por desconhecimento, nós fazemos algumas coisas e esse desconhecimento vai, na própria encarnação ela já vem. Né? Tem situações que você faz que na própria encarnação ela já vem. Ela não vai vir na próxima encarnação. Né? E muitas vezes ela pode também não vir. Né? Porque a gente começa a entender que a lei de causa e efeito ela não é apenas, não é apenas de talião, dente por dente, olho por olho. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes tem uma gente que fala assim, vê uma pessoa sem dificuldade, por exemplo, minha cunhada ficou deficiente visual com 23 anos. Do nada, dormiu, no dia seguinte amanheceu sem a visão. Procurou tratamento, foi na USP, na UFRJ, mas o nervo óptico dela havia sido oxidado. É como se tivesse passado um laser no nervo óptico dela e não tinha como recuperar. Então ela ficou. E aí eu pensei, nossa, deve ter feito alguma coisa no passado. Será? Muitas das vezes não. Ele tem maneira de fazer um julgamento. Diz que aquela pessoa pode estar ali com a deficiência, fez alguma coisa no passado. Olha, arrancou a perna do outro. Ou então matou o outro com isso. A lei de causa e efeito ela não funciona assim. Porque a lei de causa e efeito, ela tem o determinismo, a misericórdia de Deus e o amor do Pai do céu. Hoje fala assim, o amor cobre os nossos pecados, nós temos que pensar bem. Quando Saulo, vamos imaginar que Saulo de Tarso, todos conhecem Saulo, quando a justiça, a lei de causa e efeito, for encontrar com Saulo, você já acha que a lei de causa e efeito vai encontrar com Saulo aonde? Naquele momento em que ele fez aquela maldade toda, quando ele perseguiu os cristãos, ou vai encontrar com Saulo quando ele já está com Paulo? Eu tenho celular, né? O celular está aqui. Saulo está nessa linha aqui, né? Ele está aqui. Ó, Saulo está aqui nessa linha aqui. Saulo. Quando a lei de causa e efeito vai buscar Saulo aqui, mas Saulo caminhou já, né? Ó, Saulo caminhou. Quando a lei de causa e efeito vai encontrar Saulo, vai encontrar ele aqui em Saulo? Não. Vai encontrar ele aonde? Em Paulo. Um trabalho regenerador que ele fez. Então, muitas vezes a gente fica assim, ó, não, você fez aqui, a lei de causa e efeito vai atuar com você. Não é assim, né? Porque se a lei de Deus é de amor e de misericórdia, se você já venceu determinada situação, você não precisa passar pelaquela etapa. Porque é educativo. A reencarnação não é punitiva, ela é educativa. Ela tem a função de nos educar. E quando o aluno aprende, ele precisa passar por aquela lição de novo. Ele precisa repetir aquilo ali. Quem é professor aqui, ele precisa passar por aquela lição. Não, porque ele já aprendeu. Porque Jesus fala que Deus não quer a morte do pecador, né? Ele quer a eliminação do pecado. O que é pecado? O pecado é a ação. A ação que nós fazemos, uma ação errada, equivocada. Olha, se você tem no patamar da sua existência, se você está no patamar em que a ignorância ainda te conduzia, quando vai acontecer a lei de causa e efeito, né? A lei que vai nos encontrar, ela vai nos encontrar no momento que nós já saímos daquilo ali. Porque é a lei de amor. Então nós temos que ter o maior cuidado com isso. Então, as causas atuais da existência, muitas vezes nós damos início a isso. Damos início nesse momento e aceitamos isso mesmo. E isso vai dizer também que, muitas das vezes, as causas que nós temos, que nós não encontramos resposta à existência, nós vamos encontrar na existência anterior. Muitas vezes, algumas situações que nos acontecem são decorrentes de uma existência passada, uma existência
no pretérito, no passado, em que nós nos equivocamos. Todos nós nos equivocamos durante muito tempo. E o mal não está em Deus, o mal está naquilo que nós fazemos de errado. Kardec, na questão 120 do Espírito, Kardec pergunta aos Espíritos assim: todos os Espíritos precisam passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Kardec questiona assim: todos os Espíritos precisam passar pelo mal, precisa conhecer o mal, precisa ser mal para chegar ao bem? A resposta do Espírito qual foi? Não, pela fieira do mal não, pela ignorância. Da ignorância. Então aquela história, eu preciso conhecer o mal para conhecer o bem. Não é. Porque Deus não criou o mal. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Tem pessoa que fala assim: não, se você fez, está pagando. Não, o mal tem que conhecer o mal para conhecer o bem. Não. Porque Deus não criou o mal. Uma criação humana, nossa, da nossa ignorância, né? Em decorrência daquilo que Deus nos concedeu, né? A partir do momento que nós começamos a ter a capacidade de conhecimento, Deus nos possibilitou o livre-arbítrio, né? Onde nós podemos escolher. Muitos espíritos escolhem o caminho do bem. E na questão 121, o espírito também questiona Kardec: mas por que uns tomaram o caminho do bem e outros do mal? Na questão 121. Ué, não tem eles o livre-arbítrio? Não foi isso que os espíritos responderam. Se ele tem um livre-arbítrio, a escolha é dele. Se a escolha é equivocada, a escolha é dele. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Entendendo que Deus é amor. Deus não pune ninguém, na realidade quem se pune somos nós mesmos. E muitas vezes, quando Jesus fala assim, amai o vosso próximo como a ti mesmo, Jesus está nos dando, recomendando que nós nos amássemos, fizéssemos conosco o perdão daquilo que nós fizemos. Porque muitas das vezes nós carregamos uma culpa e não conseguimos sair dessa culpa. Então nós precisamos nos perdoar. Entender que nós não somos culpados, nós somos responsáveis. É a diferença, né? Culpado, você se prende naquilo, você se cristaliza nesse culpismo. Não se sente responsável, você não, eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Mas eu vou procurar saídas para refazer aquele caminho. Eu preciso, quando Saulo de Tarso encontra com Jesus à porta da Damasco, é sempre bom de lembrar as passagens bíblicas, né? Porque ela nos ajuda muito. Quando Paulo encontra com Jesus na porta da Damasco, o que Paulo faz? Paulo cai do cavalo, né? Fica momentaneamente no céu, e ele questiona, ele fica no livro Paulo e Estevão, né? Germano, vê que frações de segundo passaram por Paulo tudo aquilo que ele tinha feito. Mas Paulo, ele ficou ali chorando. Não sei se fosse o Jorge da vida, tudo aquilo que tinha feito, nossa, ele ficou chorando na minha mão. Eu sou culpado, meu Deus, eu sou culpado, eu fiz isso. O que ele fez? Senhor, o que queres que eu faça? Olha só. Ele errou? Errou. Mas ele fez o quê? Ele não ficou se lamentando, ou seja, responsabilidade. Quando ele se sente culpado, a gente cristaliza na culpa e a gente não levanta, porque a culpa sem obra, ela não vai adiantar muita coisa. Você não vai se levantar, você vai ficar estagnado, você não vai evoluir. Eu errei. Eu já tenho consciência disso, né? Eu errei. Pode falar assim: nós somos crianças espirituais. Não somos crianças espirituais, não. Nós já avançamos muito, né? Tem pessoas que falam assim: não, nós somos crianças espirituais. Não, gente, a gente tem que ter consciência que nós não somos crianças espirituais. Nós já temos uma consciência. Nós conhecemos a Evangelho de Jesus. 2000 e poucos anos depois, ele viu o Consolador prometido. Nós já temos consciência disso. Então nós temos que ter consciência. Quando eu erro, reconhecer o erro. Reconhecer o erro e vou refazer o caminho. É isso que nós precisamos fazer. E não ficar se lamentando, porque a lamentação não nos ajuda em nada. O arrependimento por si só não vai mudar. O arrependimento tem que ser trabalhado, tem que ser proativo, tem que trabalhar, eu tenho que modificar. O que eu posso fazer para reparar esse meu caminho? A gente vê Saulo, né? Saulo refaz a história dele. Em 30 anos de evangelização, de trabalho constante, de muita dor, de muita luta, de muita aflição.
E nós precisamos entender que as aflições que nos chegam, elas são em decorrência da nossa inferioridade ainda. Porque o sofrimento, ele é decorrente da imperfeição do ser humano. Está lá no Código da Vida Futura, no livro do Céu e Inferno. Então, toda imperfeição, todo sofrimento, ele é decorrente da imperfeição daqueles espíritos. Então, nós precisamos entender que só fomos criados espíritos simples e ignorantes, temos uma caminhada, precisamos avançar, precisamos trabalhar o nosso sentimento, entender que se passamos por dores, aflições, é decorrência de nossa responsabilidade e do mundo que nós estamos. É o mundo ainda da segunda ordem da escala dos mundos. Ele é o segundo. O primeiro é o mundo primitivo. Está lá no capítulo 3 dos Espíritos, do livro do Evangelho do Espiritismo, a vai morar da do Pai. Então, o nosso mundo é um mundo ainda, o homem que os espíritos que aqui habitam, ainda são espíritos com grandes dificuldades. Que somos todos nós. Eu costumo dizer que nós não somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos incompletos. Porque Deus não fez nada imperfeito. Deus nos criou para que nós pudéssemos alcançar a condição de espíritos puros. Um dia, todos nós seremos anjos. Como só a Marisa de música é dela, Um dia, todos nós seremos anjos. Basta trabalhar. E o trabalho não é só o trabalho material, o trabalho de construção íntima. Porque o reino de Deus está no coração, está em nós. Nós precisamos trabalhar esse Deus em nós, esse Cristo interno que nós trazemos. Porque se Deus nos criou, nós somos centelhas de tudo. Nós somos herdeiros dele. Precisamos fazer com que essa centelha ela se expanda, ela cresça. E isso vai acontecer através do conhecimento, através de nos conscientizarmos que somos quem somos. Somos espíritos imortais, vivendo provisoriamente um corpo de carne para o aprendizado. E lembrando que nós somos espíritos imortais. E quando nós conseguimos compreender que somos espíritos imortais e que temos um longo caminho a percorrer na esteira da eternidade, isso nos ajuda a entender e a receber melhor as aflições que nós devemos atingir. Quando nós colocamos a nossa vida do ponto de vista espiritual, a vida material ela passa a não ter tanta intensidade. Quando nós colocamos a vida do plano espiritual, aquela dor que eu estou passando hoje, ela já não vai ser tão dolorida. Aquela doença que aconteceu assim de uma hora para outra, ela passa a ser menos agressiva. Então a gente precisa disso e ter essa fé e essa confiança em Deus. A gente tem tantos companheiros que passam por determinadas situações assim, dolorosas, de câncer, Câncer, então, hoje em dia, é uma doença assim que está atingindo muitas pessoas. E isso já havia sido falado lá no livro Obras Póstumas, falando sobre isso, sobre muitos suicídios, falando sobre a pandemia, muitas coisas. Então, a gente tem pessoas que não são espíritas, mas que têm uma fé em Deus assim, que a gente pode dizer que é inabalável, que confiam, mesmo não tendo todo o conhecimento que nós temos aqui, de lei de causa e efeito, muitas vezes da imortalidade, de que ninguém vai para o inferno, Então, tem companheiros que não têm essa noção, mas eles têm uma fé assim em Deus, que chega a se nos comover, Mesmo assim, por alguns tratamentos assim que são dolorosos, difíceis, mas mantém a fé assim em Deus assim, que são exemplos para todos nós. Então, é entender que essas dificuldades que nós enfrentamos, ou que venhamos a enfrentar, elas são necessárias para o nosso aprimoramento. E quando colocamos a nossa vida do ponto de vista espiritual, a gente consegue superar mais as dores, as dificuldades. Conseguimos superar a pandemia, Conseguimos superar a pandemia e estamos superando a pandemia de nossas vidas, das nossas dificuldades íntimas, todos nós temos. E no mundo de prova e expiação, todos nós passamos por dificuldades, sofrimentos, aflições, angústias, dores. Isso faz parte do grande contexto. Mas é bom lembrar
assim que nós somos esses seres imortais. Estamos aqui provisoriamente, onde Jesus fala que nós deveríamos acumular tesouros no céu, né? O tesouro da terra espaço, ele é provisório. Né? E a pandemia, a gente fala tanto da pandemia, porque ela veio nos trazer muitas lições de vida mesmo. Veio nos mostrar que nós não somos senhores de nada, nós não somos possuidores de nada. Nós não temos o controle de muitas coisas que nós pensamos que tínhamos antes, né? Porque aconteceu assim de uma hora para outra, né? A gente ficou tudo, né? Tem que ficar em isolamento. E você que achava que tinha tudo nas suas mãos, você viu que tudo escorreu pelas mãos. Tudo. Né? Muitos tinham um poder financeiro e viu se escorrendo tudo. Muitos tinham programado o casamento. Muitos haviam programado a viagem, muitos haviam programado de fazer o concurso, o vestibular. Então nós percebemos que nós não temos controle de nada. Então, quando Jesus nos fala que nós devemos pensar mais no mundo espiritual, não que tenhamos que sair da terra, não que temos que viver assim, no mundo da lua, não é isso que a gente faz assim. Nós precisamos sim viver porque faz parte de estar no mundo, precisamos trabalhar. Mas é estar no mundo sem fixar no mundo, sem se fixar muito nas coisas. Porque a matéria, ela passa. Nós precisamos fazer com que o nosso tesouro ele esteja em outros locais. Ele esteja na espiritualidade amiga. Ele esteja na bondade, esteja na caridade, esteja na fraternidade, esteja na solidariedade. Para que nós, quando chegar a nossa hora, né, a hora do retorno, nós não estejamos presos a situações materiais. Porque Jesus falou, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E é uma verdade, né? A gente encontra irmãos desencarnados que ainda estão na fila do banco para receber sua aposentadoria. Que eles vão trabalhar. Tem um companheiro nosso, não sabe, tem um médium vidente, né? Psicofônico, que eu trabalho. Há um dia ele disse que estava vindo, ele mora aqui em Itaipu. Aí estava em São Pedro e São Gonçalo. Ele mora no horário da Itaipu. Aí está esperando um ônibus, né? Já tarde, à noite, 10 horas da noite. Aí deu o tom 58. 58, eu não sei qual é, mas eu acho que vem em São Gonçalo e até um local. Aí ele disse, poxa, mas rapaz, eu vi um ônibus lotado, meu Deus, até hoje. Em pé, até lá, vai fazer o quê? Aí disse que eu estou no ônibus lotado, cheio, né? Aí esse lado tinha uma pessoa, tinha um banco, aí tinha um som mais solto, ocupava quase o banco todo. Aí o senhor olhou para ele, só pensa, dá para o senhor sentar? Mas eu vou sentar, né? Aí o senhor sentou. Aí quando ele virou para o lado, só tinha um motorista cobrador e ele. Só tinha um motorista, um cobrador e ele. Aquelas pessoas que eu estava vendo, ou seja, a evidência ela abre, depois ela fecha, né? Então ele viu aquelas pessoas tudo ali. Ele falou, mas deu boa noite a todos. Mandou dar licença para sentar. Depois que ele sentou aqui, ele levantou a cabeça e não tinha mais ninguém. Ou seja, quantos espíritos estavam retornando para os seus lares, né? Muitos. Achando que estão fazendo o mesmo trabalho, indo, voltando. Então, quando Jesus nos fala para que nós não acumulemos tesouro na terra, Jesus para isso. Para que nós possamos pensar bem, reflexionar naquilo que nós estamos estudando, naquilo que nós estamos fazendo, né? Temos que ter cuidado com isso. Para que, quando retornarmos, não fiquemos presos à matéria. Não demos trabalho para os amigos que vão fazer um desligamento, um desligamento, né? Então, nós vamos ter muito cuidado com isso. Então, Jesus fala que venceu o mundo, mostrando para nós que nós também podemos vencer o mundo. Jesus não fala assim, venci o mundo. Jesus falou assim, eu venci no mundo. Há uma diferença, né? Venci no mundo. Né? Venci no mundo é o quê? Venci nas coisas materiais. Venci no mundo. Ó, fui prefeito, fui vereador, né? Fui juiz, fui promotor. Não que não tenha que ser, né? Quem tem que ser, não tem que ser. Mas Jesus falou, venci o mundo. Venci o mundo. Eu não precisei das forças políticas naquele momento. Eu não precisei das forças militares naquele momento. Eu precisei apenas de almas de boa vontade para realizar o trabalho de transformação da humanidade. Foi o que ele fez.
Foi o que ele fez. E eu trouxe mais uma mensagenzinha para ele. Ali ele fala assim: as aflições são advindas do mau uso do nosso governo. Eu já até falei, né? E os sofrimentos estão ligados à nossa perfeição. Também já comentei isso. Então, o sofrimento está ligado à nossa perfeição. A partir do momento que nós começamos a melhorar, a crescer, a evoluir, as dores do sofrimento elas vão ficando menores. Pode passar. Aí tem essa mensagem que eu acho interessante, né? Porque Deus é tão bom que nos deixa plantar o que quisermos. Mas porque Deus é justo, nós colhemos aquilo que plantamos. Ou seja, né? Então o que nós semeamos? Procuramos semear coisas boas, né? Para que a nossa colheita seja colheita produtiva. Aqui na Terra, em realidade, nós precisamos lembrar assim: quem eu fui no passado? Acho que eu fui um general, eu matei muito. Esquece isso. Nós temos que ver o nosso hoje, o agora. Que eu fui. Mas é igual a Paulo, agora lembrar de Paulo, né? O que eu fui, perguntaram: não, você matava, você fazia isso? Sim, fazia, mas hoje eu não faço. E ele fala assim: não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas graças a Deus já sou pessoa. Ou seja, nós hoje já estamos melhores do que nós fomos antes. Se nós pensarmos bem, há 10 anos, há 5 anos, já estamos melhores. E vamos melhorar mais ainda. Então nós precisamos avançar, melhorar, buscar essa melhora íntima de cada um de nós. Então, plantarmos coisas boas, semeaduras boas. Então nós estamos construindo hoje o nosso futuro do amanhã. Nós hoje estamos construindo o nosso céu. Mas não o céu circunscrito, né? Mas um céu nosso. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Esse reino nós estamos construindo em nós. Não tem um céu, não. Onde nós construímos isso? Então, criar em torno de nós essas coisas boas, né? A tolerância, a paciência, a caridade na sua mais ampla forma, que é a beneficência, a indulgência, o perdão, a fim de que possamos, né, estarmos bem conosco mesmo. Porque não existe ninguém que nos julga, não tem juiz, não tem promotor. Quem nos julga somos nós mesmos, é a nossa consciência. E muitas vezes a nossa consciência, né, por aquilo que nós provocamos, nós criamos em torno de nós aquilo que seremos ou aquilo que seremos mais tarde, ou que iremos escolher mais tarde. Então precisamos ter essa consciência de tudo aquilo que plantarmos, nós com certeza devemos colher. Claro, né? Lembrando sempre da misericórdia que vai do céu. Que muitas vezes você planta em determinada situação e que você escolhe passar por determinada provação, por determinada expiação. Mas quando você chega aqui, você se comporta tão bem, você trabalha tão bem, né, que aquela situação que você escolheu passar, aquele planejamento, porque tudo tem um planejamento, né, gente? Tem um planejamento reencarnatório e nós fazemos isso. Quando nós retornamos à parte espiritual, nós temos uma consciência de que nós fomos o que fizemos. E nos sentimos felizes por estar em algumas companhias boas, mas a nossa consciência clama por reparação. Ela não. Olha, eu fiz muito mal a Marisa. Eu preciso me reconciliar com ela. Preciso fazer determinada coisa por ela. Preciso passar por determinada situação. E eu quero passar do lado dela. Eu quero passar por essa dificuldade. Então você chega aqui, aí encontra a Marisa, né? Essa pessoa amorosa, tranquila. Aí você começa a trabalhar. Trabalhar bem. Aquela situação que você deveria passar em decorrência de um ato que você fez anteriormente, você não vai precisar passar. A misericórdia de Deus atuando. Porque Deus é amor. A justiça que nós conhecemos é a justiça vingativa, né? A nossa justiça é vingativa. Por exemplo, não, tem que ser feita justiça. Eu não vou fazer não, mas Deus vai fazer, né? Como se Deus fosse, né, um cumpridor de ordem. A nossa justiça é negativa ainda, porque nós falamos assim: fulano tem mais, na próxima encarnação, a gente não faz, na próxima encarnação, né? Mas a justiça de Deus é de amor. A justiça de Deus é de amor.
Ele tinha amor, misericórdia. Ele vai fazer, muitas das vezes, com que aquela situação deveria ser mais afligente, ela seja mais amena, mais passiva, mais tranquila. Então, nós não precisamos passar por isso. Mas precisamos ter um trabalho, né? Um trabalho de compreensão. Lembrando sempre que tudo aquilo que nos acontece, elas são parte de um grande trabalho de construção. E quando nós colocamos a nossa vida do ponto de vista da matéria da espiritualidade, a gente consegue passar com mais facilidade pelas coisas, com mais facilidade pelas angústias, do que aqueles que se prendem ainda na matéria. Nossa, eu fiquei desempregado, perdi isso, perdi aquilo, perdi meu carro, perdi. Você está com vida. Né? Você vai ser assaltado, né? Não vou entregar o carro, não vou entregar, não entrega. Eu lembro que eu fui assaltado 3 vezes. Eu perdi 3 carros. Perdi um em 2014, 2015, 2016. Né? A seguradora não queria fazer, eu fiquei marcado na seguradora. Né? Toda vez que ele consultava, não tinha como fazer. Só alguns queriam fazer e botava lá no alto. E aí eu falei assim, gente, eu devo ter ficado com muito carro nos outros, né? Porque ele disse que onde está o devedor, né? Onde está o devedor, tem que ser o cobrador próximo, né? Então é isso. Então, mas quando aconteceu o fato, eu, graças a Deus, sempre tive tranquilidade. Uma vez aconteceu, eu estava na casa espírita. Aí, entreguei, tranquilo. E porque você diz assim, não vou entregar nada, na hora. A hospitalária ajuda muito também, né? Graças a Deus, ajuda muito. Porque entrega, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Né? As coisas acontecem, muitas vezes a gente não sabe o porquê das situações. A gente não sabe o porquê de uma perda, de um desfile, a gente não sabe o porquê uma pessoa fez isso, a gente não sabe. Claro, desde que isso não seja, né, uma coisa buscada pela pessoa, porque a pessoa busca, né? A pessoa faz um pega, né? Um pega. Só sabe o que é pega, no automóvel, na rua. Aquilo ali, se acontece acidente, quem procurou aquilo ali? Foi a especialidade que fez? Não, ele procurou. Né? Uma roleta russa, pega uma arma e vai fazer uma roleta russa. Levou um tiro, quem foi? Não foi. Não tinha que acontecer. Não, lei de causa e efeito. Não é lei de causa e efeito, não. A gente tem que cuidar com a lei de causa e efeito, para a gente não ficar tudo colocado na lei de causa e efeito. Porque senão a gente acaba achando uma bengala. Né? A gente acaba achando uma bengala para tudo que acontece. E a gente acaba ficando com essa bengala. Não, é lei de causa e efeito. Não, lei de causa e efeito não. Vamos ver se é mesmo, né? Vamos buscar esse trabalho. Tem que ter cuidado com isso. Porque muitas das coisas não eram para acontecer e acontecem. Né? Por exemplo, muitas pessoas que precisam de um tratamento médico no hospital público, né? Aqui em Maricá eu sei que é. Aqui é melhor, está cheio do Rio de Janeiro. A pessoa precisa de um tratamento de fazer uma cirurgia, até a gente passou no repórter, um senhor estava precisando fazer uma cirurgia não sei se é uma quimioterapia, a gente tem que fazer um tratamento de câncer e não tinha condição. E quando chegou 2 anos depois a resposta para ele, ele havia desencarnado 1 semana antes. Essas pessoas que utilizam os recursos públicos, que deveriam ser aplicados na saúde, né? E aquelas pessoas não aplicam, desviam, a gente sabe o que acontece, não estão nem na população. Aquela situação deveria acontecer? Muitas vezes não. Não é? Não deveria acontecer. Mas como aconteceu o mal, Deus vai utilizar aquele mal para produzir o bem. Mas deveria passar aquilo ali. A pessoa sabe que só precisaria sofrer depois de ter os recursos para ser tratado, não é tratado. Né? Então tem que ter, gente, aquela pessoa não fez por quê? Mas muitas das vezes o escândalo não deveria acontecer, mas quando acontece, ai daquele que causou aquele escândalo, né? Aqueles responsáveis por aquilo ali, que é aquelas pessoas que depois daquele mau ato dele fez com que ele acontecesse, né? As crianças não terem alimento na escola, né? Não ter um tratamento adequado, essas companhias são responsáveis por tudo aquilo ali que isso aconteceu. Então isso é o quê? Não é lei de causa e efeito. São situações que acontecem em decorrência ainda do orgulho, a cobiça, né? O poder do ouro, o poder do dinheiro, e faz com que as famílias, as pessoas que não têm condição, passem por essas situações.
Então, mas tudo faz parte de um contexto. Como mundo de prova e expiação ainda, nós vamos ver ainda muitas situações. Mas nós que estamos aqui aprendendo um pouquinho, né? Nós precisamos compreender isso, não julgarmos, entender que cada um é responsável pelas suas obras. Eu não posso julgar aquele que não fez isso, né? Que não tratou bem a saúde do povo. A responsabilidade é dele. Então, nós temos que nos colocar na condição de sermos instrumentos úteis na tarefa do bem. Como vocês fazem o trabalho aqui, né? Vocês fazem trabalho de quentinha, fazem trabalho de doação de cesta básica, mas cada um fazem, isso é um trabalho de bem, né? As reuniões públicas é um trabalho, porque todos nós aqui estamos cooperando com a espiritualidade. Quando nós estamos aqui sentadinhos, estamos sendo tratados e estamos doando fluidos vitais para os amigos que estão recebendo, estão aqui na casa, no plano espiritual, recebendo tratamento. Então nós estamos nos doando, né? Estamos sendo esses construtores. E como trabalhamos no bem, nós estamos plantando bem. Deus falou que os discípulos dele seriam conhecidos por muitos se amarem. Né? Então nós precisamos ter esse. Nós não vamos ter o algum Cristo, né? Ainda não estamos longe disso. Mas quando eu trabalho no bem, procurando fazer o melhor pelo outro, compreender o outro, sendo indulgente com as faltas do outro, não sendo conivente com o outro, mas entendendo que aquilo que está fazendo aquilo ali é por desconhecimento, muitas das vezes é por ignorância. Tem uma parte de Emmanuel que ele fala, se soubessem, né, uma parte que não vai falar magicamente sobre as pessoas que cometem assassinato, os políticos que roubam, está falando, se eles soubessem o que os aguardam, né, mas nós, com o conhecimento que nós temos, nós já sabemos o que nos aguarda. Então tudo vai depender do nosso comportamento como espíritos, que é que nós encontramos, da construção que nós fazemos com aquilo que aprendemos, a construção do reino de Deus em nós. Ah, já vai ter muita dificuldade. Claro que tem dificuldade, todos nós temos dificuldade, eu também tenho imensas dificuldades. Mas Kardec vai nos colocar que o verdadeiro espírita é aquele que busca se melhorar constantemente, né? Que se esforça para domar suas más tendências. Porque nós trazemos tendências milenares. Milenares, não vão ser sanadas de uma hora para outra. Mas nós já precisamos nos esforçar, né? Já a partir, né, de hoje, dessa internação, para essa melhora, para essa transformação. Então todos nós somos convidados, né, a fazerem parte desse rebanho de Jesus, desses trabalhadores que atuam em nome dele, socorrendo e amparando a todos, a tudo aquele que estiver ao nosso alcance, fazendo o bem sempre, independente do que nós possamos fazer. Ah, não tem dinheiro para ajudar. Não tem, mas está um copo d'água para quem está precisando. Né? Ajude de alguma forma. Ah, eu sei costurar. Que beleza. Costura com o que o bebê que está precisando, das mães que são desamparadas, né? Onde a gente pode fazer muito disso? Então a gente pode fazer muita coisa. Trabalhar na casa, varrendo, colocando aguinha, isso é trabalho. Todos são, do presidente a quem está limpando, todos somos iguais. O trabalho é um só, trabalho de cooperação com Cristo. Então, esse é a nossa proposta, de conhecer as aflições, dessa justiça, porque nada acontece sem a permissão de Deus, e se Ele permite que aconteça, muitas das vezes a gente fica tentando compreender, mas se Deus é bom, justo e misericordioso, Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Muitas das vezes, aquela situação ali é melhor para mim. E muitas das vezes, as dificuldades, as dores, elas são uma forma de nos acordar para a vida. Muitas das vezes, é uma forma de nos sacudir. Muitas das vezes, é dali que eu vou começar a pensar, eu vou começar a realizar. É uma forma de nos acordar. A dor, ela tem essa função. Muita gente está muito bem, saúde está bem, o emprego está bem, a família está bem. E aí, a gente fica estagnado. Já perceberam que a gente sempre busca a transformação até através da dor, da dificuldade? É ela que nos move. Porque está tudo muito bom. E também, se fosse tudo assim tranquilo, também teria muita graça. É igual o soldado, quando o soldado vai para a guerra, o soldado tem que ir para a guerra, o soldado
Ele ficar sentado no porta sem fazer nada, não vai ter graça, ele vai ter méritos. Então nós precisamos lembrar que somos espíritos mortais e na nossa caminhada nós já erramos bastante. E hoje, se nós estamos aqui, né, com as bênçãos do Pai do Céu, é justamente para esse trabalho, para dar continuidade esse trabalho de melhoria do espírito, né, de avançarmos, de alcançar o bem. Né? Pensando sempre em Jesus. Todas as dificuldades que aparecerem, seja qual for, coloque o pensamento sempre em Jesus. Porque Jesus é o amigo que não abandona o amigo em nenhum momento. Né? Essa é a mensagem lá da Legião da Boa Vontade. Né? Então, Jesus é esse amigo incondicional, que diz que estaria com cada um de nós durante todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus possa continuar nos abençoando, nos envolvendo, nos trazendo paz nas nossas angústias, nos trazendo paz nas nossas dores, nos fortalecendo, nos dando ânimo. Né? E a prece é esse canal que nós podemos ligar a Deus no momento de dor. Nós possamos ter em mente que Jesus está ali. Está doendo? Tá. Mas Jesus está ali. Está nos amparando, nos socorrendo e nos envolvendo a todos nós. Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus continue nos abençoando.